Olá, eu sou o Thiago Tucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do nosso programa Clube FI Entrevista. E nosso primeiro programa em 2018, então gostaria de desejar a toda a nossa comunidade de investidores um feliz 2018 e, claro, bons investimentos para todos. E na entrevista de hoje a gente tem dois temas, né? O primeiro tema que a gente não poderia deixar para trás, né? A gente está começando o ano, seria as perspectivas, né, do mercado de fundos imobiliários para 2018. E o segundo tema a gente vai falar no segmento importante que a gente não tratou ainda aqui no nosso programa, que é o segmento de logística. E hoje o nosso convidado, um convidado especial, analista de investimentos, que hoje chefia a área de fundos imobiliários, investimentos imobiliários, da maior empresa de investimentos independente do Brasil, que é a Empíricos Research, é o Daniel Malheiros. Tudo certo aí, Daniel? Obrigado aí pela tua participação. Olá, Thiago, tudo bem? Antes de mais nada, um feliz 2018 aí, que esse ano a gente consiga trazer bons investimentos e retorno aí para os investidores. Então tá certo, Daniel. Então, como padrão do nosso programa, a gente sempre inicia falando do convidado, né? Então, eu gostaria de que você falasse da tua experiência profissional, da tua formação, quando você começou o teu trabalho aí dentro da Empíricos e, claro, falar um pouco de como funciona, né, o serviço de vocês nessa área específica de fundos imobiliários e como o investidor pode acessar o trabalho de vocês. Bacana. Bom, assim, contando um histórico bem breve da minha carreira, eu tenho aproximadamente aí 15 anos de experiência e quase todo esse período no mercado financeiro. Já trabalhei em corretora, em banco, em family office, trabalhei em incorporadora. Acho que, até fazendo um parênteses aqui, acho que minha carreira no setor imobiliário começou mais ali quando eu entrei em incorporador, trabalhei na área de relações com investidores. Depois eu fui analista do setor imobiliário em banco, né? Cobrindo aí principalmente incorporadora e shopping center, até participando de IPO de empresas, e aí eu me juntei à Empíricos logo no começo desse ano para tocar aí fundos imobiliários. A gente também tem outro produto aqui que é valor imobiliário, que aí é um enfoque um pouco diferenciado, que é no sentido de mercado residencial, principalmente imóvel físico, mas o carro-chefe aqui é fundo imobiliário, né? Então, assim, a gente tem uma assinatura mensal, cerca de R$15 por mês. Então, assim, toda semana a gente solta um relatório, e esse relatório geralmente é sobre um determinado fundo, e a gente emite nossa recomendação, se é compra, se é para manter na carteira, enfim, não é para entrar no papel. Eventualmente, a gente também faz algumas análises temáticas, e aí abordando um tema específico, por exemplo, perspectiva do mercado de fundo imobiliário em geral, ou então um segmento, sei lá, de laje corporativa. Também a gente faz análise de oferta de fundos imobiliários, que acho que é um ponto bastante interessante, né? Eu falei você, a gente tem vivido aí, e os investidores também, um momento que muitos fundos imobiliários estão captando recursos na Bolsa e investindo em ativos imobiliários. Então, a gente tenta aí fazer uma análise da oferta e recomendar entrar ou não naquela oferta. Obviamente que a gente tem um trabalho aí, que acho que é o mercado como um todo, em se reeducar, passar mais informações aos investidores. Infelizmente, muito prospecto ainda vem pobre de informação, o que limita o meu trabalho, o seu aí também, e dos investidores, em entender esse mercado aí que está surgindo, né? Novas ofertas estão surgindo. Então, agradeço bastante a oportunidade aí, espero poder contribuir com o Clube FI e também aí com os investidores que nos assistem. Então, agora, para a gente iniciar os dois temas, né, a proposta aqui da nossa entrevista, então, o primeiro tema é um tema mais macro. A gente está agora no início de 2018, a gente teve 2 anos excelentes para fundo imobiliário, quer dizer, o FIX 2006 subiu de forma relevante, acima de 30, quer dizer, 2017, né, fechou também com uma rentabilidade muito próxima a 20%, e aí o investidor já fica se perguntando, né, e agora, 2018, esse movimento continua, quem está de fora quer entrar, ou quem tem carteira quer aumentar a sua posição, será que eu tenho que ser mais seletivo, que tipo de segmento? Então, eu gostaria que você, né, você tem toda uma equipe aí também da parte macro, né, além da parte de fundo imobiliário, eu queria que você
falasse um pouco dessa questão da perspectiva dos fundos imobiliários para 2018 e como que o investidor pode fazer essa leitura. Tá, não, bacana. Eu até trouxe uma apresentação aqui, se eu puder passar, acho que aí a gente vai conversando junto e abordando as suas perguntas específicas. Então, assim, né, só rapidamente, que o mercado de fundo imobiliário é um mercado que vem crescendo muito aí ao longo dos últimos anos. A gente saiu, basicamente, em 2010, ali de 7 bilhões de PL, estamos em 70 bilhões, ou seja, 10 vezes mais do que triplicou o número de fundos imobiliários. Acredito que essa dinâmica, já falando de perspectiva para esse ano, 2018, ela continue. A gente deve ter bastante oferta surgindo aí, e então a gente deve fazer até um trabalho mais intenso para entender realmente quais são as ofertas que fazem sentido o investidor participar ou não. E quando a gente olha o desempenho histórico de fundo imobiliário, que seria esse gráfico aqui, né? Desde dezembro, quando o IFIX foi criado, a gente teve aquele momento, né, de 2010 até aí o final de 2012, começo de 2013, que a gente teve um boom, e aí a gente teve aí basicamente o início do período de recessão, né, ao longo de 2013 a 2016, 2014 a 2016, mais que o fundo imobiliário, de certa forma, começou a corrigir em 2013, e agora a gente teve de novo, né, desde de 2016, um movimento de alta bastante elevado. E esse movimento de alta bastante elevado, ele foi principalmente motivado, aí eu não sei se você concorda, com o movimento de queda da taxa de juros, principalmente taxa de juros futura, né? Então o investidor sempre compara ali qual que é o yield de fundo imobiliário, como é que está isso, como é que está, sei lá, uma NTNB. Então, assim, a gente teve uma queda muito expressiva, então isso acabou ajudando em muito os fundos imobiliários. Daí sempre vem aquela pergunta, legal, mas e se a queda já acabou, né? O que a gente tem para frente? Daí o que a gente acha aqui, né, eu e minha equipe, é que a gente tem aí o crescimento econômico. Porque se a gente olhar para trás, e quando os fundos performaram mal, foi exatamente no momento que a gente estava no ápice de vacância, no low de vacância, né, no bottom de vacância, e aí a gente começou a crescer essa vacância e os fundos imobiliários a perderem rentabilidade. E agora a gente está no movimento inverso, que a vacância ainda está alta e com tendência muito boa para melhor. Então, o rendimento dos fundos deve melhorar. Então, assim, uma boa parte disso eu acredito que ainda não está precificado. E aí, conforme a vacância vai caindo, a gente vai tendo mais receita, aí depois a gente tem o leasing spread, né, que é o reajuste do valor de aluguel para cima. Isso também acaba incrementando aí o yield dos fundos imobiliários. Então, se respondendo a sua pergunta, eu acredito que agora a gente tem que começar a olhar para o crescimento econômico, esquecer um pouco aí questão de taxa de juros, né? Então, Daniel, você tocou num ponto bem interessante, que sempre é algo que eu vejo que está sendo debatido bastante entre os investidores de fundos imobiliários, né? Quer dizer, em grande parte, né, o que motivou essa alta de 2016, 2017, seria a queda da taxa Selic, as taxas também de juros de longo prazo, que acaba refletindo, como você falou, né, no preço e nas taxas das NTNBs mais longas. E então, acho que esse movimento de queda na taxa de juros, ele já está no preço dos fundos imobiliários, né? Então, o que a gente poderia ter de gás a mais, né, de valorização de preços em 2018, então, está muito vinculado à recuperação da economia, que isso, com certeza, vai refletir na queda da vacância, quer dizer, atividade econômica de forma geral, enfim. Concordo. Então, eu acho que é por aí. Então, na tua visão, ainda essa perspectiva de melhoria do crescimento econômico ainda não está totalmente nos preços do fundo imobiliário, quer dizer, ainda há espaço. É isso? Não, acho que ainda tem bastante espaço. Que quando a gente olha o gráfico, né, está indo para o slide, a gente vê o IFIX aí na máxima, e a história fala, pô, esse negócio ainda sobe, mas historicamente, de fato, o fundo imobiliário, não só aqui, mas nos Estados Unidos, performa super bem, né? E eu acho que não está na conta dos investidores o crescimento econômico. Se a gente pegar o Focus no início de 2017 e olhar o cenário que estava traçado, a taxa de juros ainda ficava na casa de 10% e a inflação na casa de 4%, né? Eu lembro do final do ano passado, 2017, a gente olha para o Focus, taxa de juros a 7%,
o FONS já projetando para baixo e inflação em 3%, ou seja, no começo de 2016 o mercado também não previa esse crescimento. Então, eu, particularmente, Empíricos também, a gente está bastante otimista com o crescimento econômico. E não acredito que isso esteja precificado. Certo. E eu gostaria que você voltasse claro. o slide anterior, só uma dúvida que eu tive, que você está ali um número de fundos acima de 300, na verdade, esse é o total de fundos do mercado, né? Os listados... Perfeito, eu deveria ter explicado aqui, perdão. O total de fundos do mercado, se a gente pegar fundo listado, dá na casa de 100 e poucos fundos, que negociam todo dia aí, né? São em torno hoje de 150 fundos, né? Hoje já deve estar listados hoje na Bovespa ou na B3, né? Isso. E da questão macro, eu venho conversando isso em outras entrevistas aqui no Clube FI. Acho que a grande interrogação, a dúvida, que eu acho que ninguém tem bola de cristal, a gente sempre faz isso, essa comparação, a questão do crescimento econômico está, de certa forma, está vinculado à questão do fator eleitoral, né? Quer dizer, isso, para a parte final do ano, é uma incógnita, vamos dizer assim, o que pode ocorrer. Então, você considera um fator de risco relevante a questão eleitoral? Quer dizer, quem vai ser o novo presidente? Total, eu acho que você tocou num ponto extremamente importante, né? Que é quais são os riscos desse negócio, né? Se vier, assim, não querendo tomar partido de ninguém, mas se vem, sei lá, um Lula ou Bolsonaro, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer com o país. Então, acho que depende muito do até ânimo do investidor, né? As empresas e os empresários, quer dizer, os empresários voltarem a investir, né? Se não tiver investimento, a gente não tem a retomada da atividade econômica do país. Então, acho que, de fato, vai ser um ano que, aí eu posso estar errado, mas a gente vai ter turbulência no mercado de fundo imobiliário. E aí eu acho que quem é investidor, tem foco no longo prazo, pode aproveitar até oportunidades para montar a posição, então aumentar a posição. E, assim, sendo um presidente mais direita, eu acredito que tem aí bastante chance de a gente ter anos bons de crescimento econômico. Também tem a questão da reforma da Previdência, que a gente espera ser aprovada aí no começo desse ano. E, obviamente, também tem o cenário externo que, por mais que a gente veja os Estados Unidos crescendo super bem, China também, sempre está querendo receber, tá lá fora, está no all-time high, se tiver algum respingo lá, também pega aqui, né? Então, assim, a gente está otimista, mas acho que você tocou num ponto extremamente importante. A eleição, acho que é o que o mercado todo espera no ano, né? E vocês são uma instituição grande, principalmente vocês têm acesso a consultorias na área de ciência política. Não sei se existe já cálculos de probabilidade nesse sentido qual é a probabilidade de vitória de um candidato reformista, ou qual é a probabilidade de vitória de um candidato, de repente, mais à esquerda não reformista. Não sei se vocês já estão trabalhando com uma informação nesse sentido. Tá. Então, não, a gente não tem aqui agora. Existe até um DNA da Empíricos que é tentando prever exatamente probabilidade, enfim, o que pode acontecer, né? Então, a gente até tenta evitar um pouco isso. Então, não tem. A gente não tem aí nesse momento, pelo menos, nada de probabilidade. Eu acho que vai mudar muito ao longo do tempo. Acho que é muito difícil prever alguma coisa agora. Não sei se você concorda. Não, com certeza. Eu perguntei porque já acessei na eleição passada, né? As consultorias políticas fazem esse tipo de cálculo, né? Enfim, mas também não vi ainda nada circulando, mas fiz a pergunta que de repente vocês aí no dia a dia possam ter essa informação, né? Então você está colocando aí a questão do cenário favorável, né? Em relação a 2018, né? Então pode continuar nessa linha aí. Exatamente, né? E aí a gente tem aí, se a economista sabe melhor até que eu, a gente tem aí com taxa de juros baixa, retomada do crescimento econômico, mais demanda, taxa de desemprego cai, as empresas voltam a investir, né? E pensando no segmento, vamos supor, sei lá, laje corporativa, que é um negócio que a gente olha de perto. Você tem mais espaços sendo ocupados, portanto, os fundos imobiliários acabam se beneficiando desse segmento aí e de outros segmentos também. Então, acho que a perspectiva para 2018, ela se consolida aí em termos de crescimento. Mas com volatilidade por conta de ser um ano eleitoral.
E os riscos, então, que você colocou ali, a gente já comentou, o risco de eleições, tem também o cenário externo, que realmente não tem controle nenhum, e a questão da reforma da Previdência, né, que acabou ficando aí para fevereiro, e a gente espera que isso seja aprovado, até para não ficar totalmente na mão do novo presidente, que nem sabe quem vai ser. Né? Exato. Acho que isso aprovando até, pô, os juros acaba ficando mais comportado, né? Então dá uma previsibilidade maior aí para fundo imobiliário. Então a gente fica na torcida aqui para de fato o pessoal lá de Brasília ter consciência na votação. Eu acho que o cenário ideal para fundo imobiliário seria a gente ter uma aprovação da reforma logo no início, né, pós-carnaval, início do ano, sempre no Brasil, né, pós-carnaval já Exatamente. Ter a aprovação dessa reforma, mesmo que ela foi já modificada drasticamente da sua proposta inicial, e que outras reformas ocorram ainda ao longo de 2018, que um presidente reformista ganhe as eleições, porque daí a gente já vai ter, de repente, um impacto já positivo até nos preços dos ativos, ativos de bolsa, como é fundo imobiliário, a taxa futura também de juros, possivelmente com a aprovação da reforma, a gente caia, e isso cria já no curto prazo um ambiente já positivo para o fundo imobiliário, e se lá mais no final do ano, né, ganhar um presidente reformista, aí realmente é o ambiente perfeito para a gente ter 2018 e 2019 excelente para o fundo imobiliário. Concordo com o que você está falando, é exatamente isso. E, Daniel, pode complementar, por favor. E aí, acho que assim, pensando em 2018, né, nesse ano, pegando os principais segmentos de fundo imobiliário, o que a gente acha que continua sendo destaque, tá? Acho que laje comercial, a vacância vem caindo, acho que ela segue caindo forte, principalmente quando a gente olha para São Paulo e regiões mais bem, com maior demanda, maior adensamento, né? Pegar a região da Faria Lima, Itaim, são boas regiões, e que a vacância, aliás, está baixa. Shopping center, acho que, é um segmento que está indo super bem, o 2017 foi super bem, e com juros baixos, endividamento das famílias também uma tendência de queda e taxa de desemprego caindo também, a gente tem aí o consumo impulsionando esse segmento, que, aliás, é muito resiliente. Aí outros segmentos, né, se a gente for destacar aqui, até coloquei na apresentação, né, galpão logístico, agência bancária, hotel e papel, eu acho que são segmentos que têm, pelo menos no curto prazo, uma perspectiva mais moderada, né? Eu até deixei em destaque aqui o galpão logístico, acho que é um segmento que muita gente tem dúvida, eu acho que se você quiser a gente pode ir mais a fundo, mas acho que é um segmento que tem uma perspectiva moderada e a gente consegue eventualmente debater um pouco mais sobre esse negócio, porque aqui eu acredito nesse crescimento, pelo menos no curto prazo mais moderado. A gente vem falando bastante de shopping center, acho que até o próprio mercado está sinalizando isso, com essa grande parte das ofertas, essas últimas, né, estão focadas em shopping center, fica até claro, né, que essa melhoria já que saiu agora o dado, né, da venda de Natal, já realmente confirmou, né, essa melhoria do consumo, de índice de confiança do consumidor. Então, realmente é interessante essa questão dos shoppings ainda para 2018. Lages ainda tem uma discussão, né, em relação à vacância. Outro dia eu vi também que as principais regiões, as mais nobres de São Paulo, já está com uma vacância relativamente baixa, então, de repente, segmento de Lages, você teria que ser bem seletivo, né, Daniel? Não sei se você concorda, que já estava nos preços que estavam há 2 anos atrás, né? Eu acho que tem que ser bastante seletivo, eu acho que o que eu enxergo, né, não estou falando se eu estou certo ou não, eu acho que fundos que têm uma vacância alta, o mercado penaliza demais a análise e acaba surgindo oportunidade. E fundo que a vacância é quase inexistente, o mercado sobreprecifica isso daí. Então, acho que tem que olhar caso a caso, não dá para falar, pô, são todos os fundos que estão atrativos. Acho que não. A gente tem que olhar caso a caso. E aí você coloca, então, de qualquer forma, então, realmente tem que ser bem seletivo, mas shopping, então, Lages seria ainda uma boa, foram fundos que renderam bem agora em 2017, então ainda assim continuam tendo uma boa perspectiva então para 2018. Sim, eu acho que é isso daí. E assim, quando a gente olha entre laje e shopping, eu até tenho preferência por shopping, tá? Porque no limite a gente tem, sei lá, 100, 200 lojistas. Se sai um cara, você não vai ter um impacto relevante no fundo, né? E sem contar que quando a gente olha historicamente, shopping tem o leasing spread, né, o reajuste de aluguel positivo, diferente de outros segmentos. Então, acho que o universo de shopping center, aí também tem que olhar shopping a shopping, fundo a fundo.
é super atrativo. Acho que esse negócio tende a outperformar outros setores. E então, dentro do trabalho de vocês, de composição de carteira, então, o segmento de logística a gente vai tratar de forma mais aprofundada aqui, que é a temática da entrevista, ficaria, vamos dizer assim, num secundário, mas não mais, também importante até por uma questão de diversificação, né? Exato, eu acho que concordo com você, acho que é importante nesse quesito, e assim, até quando a gente olha estudos do segmento de logística, ele é um segmento que, teoricamente, deveria ser o primeiro da cadeia desses segmentos que eu comentei aqui a responder, né? Porque as empresas, entendendo que a demanda está voltando, o que elas começam a fazer? Estocar. E só que, assim, a gente não viu isso acontecer tanto como a gente viu em laje e shopping center, né? A recuperação desse negócio. E eu acho que grande parte disso está relacionada à vacância do segmento que ainda é bastante alta, tá? Então, assim, difícil você pressionar ali aumento de preço. Pelo contrário, acho que o preço ainda ele deve continuar pressionado no curto prazo. Então, acho difícil ter algum reajuste de aluguel positivo aí no curto prazo. Então, mas de qualquer forma, eu estava dando uma pesquisada aqui no segmento, né, os dados do segmento de logístico, né? Se você olhar para fundos, a gente está falando aqui de lajes corporativas, mesmo fundos de shopping center, eu vejo que tem fundos com liquidez interessante, né, que o investidor olha muito para isso também. Tem aí 7 fundos que fazem parte aí do IFIX, né, do segmento de logística, e muitos deles estão pagando um dividend yield aí de 7%, alguns até mais próximo de 8%. Se a gente olhar o que foi distribuído nos últimos 12 meses, né? Então, coisa que já não é tão fácil encontrar bons fundos de setor de shopping, lajes com esse retorno. Então, eu queria ver contigo se... Então, isso você colocou, né, que a princípio, essa é uma característica de ser o segmento logístico, quer dizer, ele deve ser o primeiro a reagir, né, em termos de preço com a retomada da economia. De repente não aconteceu isso, mas, de certa forma, isso é uma oportunidade para o investidor, porque ele encontra ainda preços atrativos que, consequentemente, vão pagar um dividend yield até acima do que ele conseguiria em fundos de qualidade, né, e conseguir um retorno até acima do que ele conseguiria em bons fundos de outros segmentos, como o shopping center e lajes corporativas. Tá, não, assim, eu concordo com você, acho que tem um ponto aqui, que é a questão do contrato, né? Acho que quando a gente olha para os fundos que são mais interessantes, inclusive a gente tem fundo de logística na nossa carteira, eu, pelo menos nesse primeiro momento, eu prefiro estar exposto a fundo que tem contrato atípico com bom locatário, porque a gente consegue, de fato, ter essa previsibilidade de receita e de yield, né? Quando a gente olha para o mercado como um todo, se a gente, só fazendo uma análise breve, depois eu concluo o porquê que eu acho isso, o mercado de galpão logístico tem muito espaço para crescer no Brasil, tá? Quando a gente olha para o estoque de galpão no Brasil, 80% são de ativos obsoletos. Ativo obsoleto, assim, para quem não sabe, são ativos que, sim, o pé direito, a altura dele, é menor que 10 metros, o piso dele não suporta muita carga, você não tem um pátio de manobra para o caminhão, não tem estacionamento, se a infraestrutura é pobre, não tem segurança. Então, assim, isso compõe 80% do mercado. Os galpões que foram lançados nos últimos anos, eles são galpões modernos, que é uma outra dinâmica. Que aí a gente tem aí galpões com pé direito, superior a 12 metros, a gente tem um piso que suporta bastante tonelada de carga, tem a infraestrutura, tanto de segurança quanto pátio para manobra de caminhões. Então, assim, o movimento que deve acontecer é o que a gente fala do flight quality. Assim como acontece no segmento de laje corporativa, isso também deve acontecer no mercado de galpão logístico. Então, porque no final do dia você tem muito locatário que acaba, assim, pagando. Vou dar um exemplo hipotético. Então, o cara vai lá, tem um aluguel de R$15, um galpão obsoleto. E aí, olha, o moderno está R$20 o metro quadrado. Intuitivamente, você fala, pô, mas o de R$15 é mais barato, né?
E aí ele fala, pô, isso não levando em conta toda a infraestrutura e os benefícios que aquele negócio oferece. Mas quando você coloca na conta, por exemplo, qual que é o custo do pallet por metro quadrado, você vai ver que os R$20 de um galpão moderno, às vezes é muito mais barato que os 15. Então, a partir do momento que muito locatário começa a fazer essa conta, também ajuda esse movimento flight quality, tá? E é um mercado que é muito fragmentado no Brasil e que, aliás, acho que é bastante legal para o investidor, que abre bastante oportunidade para a gente ver aí novos fundos imobiliários surgindo, né? Aliás, no ano passado a gente teve alguns fundos aí de logística surgindo, então acho que esse ano a tendência ainda continua. E do lado das empresas, né, que acho que boa parte das empresas ainda tem que desmobilizar, não faz sentido você ser uma empresa com muito ativo imobilizado, sendo que a sua operação não é aquela, você vende o seu ativo, o fundo compra aquele ativo e você começa a pagar aluguel para o fundo. Eu acho que esse movimento, e também associado à desalavancagem das companhias, que muita empresa ainda tem endividamento elevado, faz total sentido para a gente ver um aquecimento aí no mercado de logísticas. Daí, assim, eu não sei se você quer me interromper aqui, fazer algum paralelo, enfim. Eu achei bem interessante, porque a gente já discutiu, enfim, dentro do site do ClubFI, essa questão do movimento Flight Quality, que é bastante conhecido no mercado de lajes corporativas, e até estava assistindo uma outra entrevista, pessoal, que são os consultores imobiliários, realmente reforçando esse movimento, principalmente em São Paulo. A gente tem no Rio de Janeiro uma situação ainda um pouco mais complicada, difícil, né? Então, olhando para o setor logístico, então também existe esse movimento, né? Porque boa parte então, do mercado, os galpões são realmente antigos e defasados, então os fundos imobiliários, essa é a minha dúvida, né? Quer dizer, os fundos imobiliários, então, em grande parte, são os proprietários desses galpões mais modernos, esses galpões que têm maior flexibilidade, são os galpões modulares, como você falou, com o pé direito mais alto, com maior capacidade de manobra. Então tenderia, os locatários tenderiam, então, a fazer esse movimento, mesmo que pague mais caro, né, mas a relação de ganho ainda é interessante para eles. E isso, então, traria benefícios para os fundos imobiliários que são proprietários desses galpões, tá? Então, esse raciocínio que está correto, né? É isso? Assim, o mercado, quando a gente olha para o proprietário, a gente vai ter aí desde fundo imobiliário, investidor, empresas específicas, né, que atuam forte nesse setor, por exemplo, a Log Commercial Property, você tem a GLP, que é uma empresa gigante de galpão logístico mundial. Então, assim, você tem vários players no mercado. E o fundo imobiliário acaba sendo um mecanismo que, muitas vezes, uma empresa, vou pegar uma Ambev, ela tem lá um galpão logístico, que ela fala, putz, eu não preciso desse ativo imobilizado, vou usar um fundo imobiliário, pagar um bom yield para ele, em contrapartida entra a caixa na minha empresa e eu desalavanco. E foco mais na atividade de produção, né, de alimento e bebida, de bebida. Então, eu acho que esse movimento ele acontece muito fortemente, tá? Então, é um mercado pulverizado, mas que fundo imobiliário acaba sendo um mecanismo aí de você também conseguir ajudar a empresa a desalavancar e, em contrapartida, oferecer um bom retorno para o cotista. Interessante, e a gente também vem discutindo, a gente já falou aqui sobre agência bancária, sobre shopping center, de forma aprofundada, até setor educacional, e a gente sempre discute a questão do futuro desses segmentos. Por exemplo, shopping center, estava vendo agora uma reportagem, acho que foi na Globo News, em relação a um relatório, acho que, se não me engano, também do Credit Suisse, falando que vai reduzir drasticamente o número de shoppings nos Estados Unidos, devido ao varejo eletrônico, a questão da parte educacional, o ensino à distância, lajes corporativos também, coworking, quer dizer, outras formas, né, quer dizer, e aí você olha para o setor de logística, se o comércio eletrônico for realmente avançar, quer dizer, eles usam os galpões logísticos, né? Então, como é que você faz essa leitura, essa mesma leitura para um futuro do segmento aí de galpões com fundo imobiliário, né? Como negócio? Eu acho que até um pouco o movimento contrário. Eu acho que é benéfico para o segmento de galpão logístico. Se a gente pegar consumo é o grande player, é o grande consumidor, né? Não sendo redundante, já sendo, que ocupa diversos galpões logísticos.
Então, acho que esse movimento aí de comércio eletrônico ele até é benéfico para o segmento. E lembrando que é um segmento que no Brasil tem uma baixa penetração, né? Você falou dos Estados Unidos, mas só para a gente ter uma ideia aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, o galpão alugado responde a 80% do mercado. No Brasil, isso aí é 20%, ou seja, a gente tem muito ainda o que crescer nesse mercado de galpão logístico, tá? Então, eu acho que espaço para galpão logístico não falta aqui no Brasil. De fato, faltam galpões modernos e bons, né? Isso aí, de fato, falta. Então, tem até um fundo que eu estava olhando, acho que, não sei se você concorda, você que analisa bastante esse segmento, né, o GRLV11, né, que é do Credit Suisse, né, ele se encaixaria, apesar de ser um monoativo, né, ele se encaixaria nessas características que seriam um galpão logístico moderno, né, quer dizer... Perfeito, esse é um galpão logístico moderno, que inclusive acho que a Ambev é um dos grandes locatários, se não estou errado. E dentro desse conceito moderno de galpão também, estava lendo aqui que tem as certificações também, como existem essas certificações das lajes corporativas, né? Tem várias especificações, né? Desde coisa que parece que é boba, mas sprinkler, que é aquele negocinho que sai água quando pega fogo, tem galpão logístico que mesmo sendo moderno, às vezes não tem um sprinkler, porque ele custa caro para colocar. E você pega uma empresa multinacional, por exemplo, a Sony, vou dar um exemplo besta, que é a Sony. A Sony vai montar uma operação no Brasil, ela vai olhar esse mínimo detalhe, né? Por que tem esse galpão logístico, de fato, o que ele me oferece? Então, um galpão logístico que tem esse diferencial, às vezes, é o que faz ou não o locatário fechar uma proposta. Então, você, de fato, tem certificações e também distinções mesmo entre ativos modernos, tá? De galpão logístico. Certo. Bom, esse dado que você falou também é extremamente interessante, esse comparativo, né, com um mercado bem mais desenvolvido, né, quer dizer, os galpões que são alugados ainda há um grande espaço para o mercado aqui no Brasil, então isso é um incentivo para que os fundos atuais, né, façam novas emissões, para novas aquisições ou até surgimento de novos fundos nesse segmento, né? Concordo com você, eu acho que esse é um movimento natural que a gente vai ter aí nos próximos anos. E aí, da nossa parte, que cabe avaliar aí quais são os bons ativos, que tem de retorno interessante para o cotista, né? E aí, um ponto que eu queria só falar um pouquinho aqui, porque a gente está discutindo inicialmente, né, tem fundo imobiliário que está com yield bom, num segmento que ainda, na minha visão, demora um pouco para retomar, mas que pode, de fato, ser uma boa opção para o investidor. Então, assim, olhando para o mercado como um todo, né, a gente teve, ao longo dos últimos anos, uma entrega muito grande de ABL, então a vacância desse mercado aqui, que seria essa linha, ela subiu super bem, né, então a gente chegou quase a 30% de vacância, e agora a gente começa a ver um movimento de queda. E os preços de galpão, ele praticamente, né, o preço pedido, ele ficou flat aí uns 5 anos, mas a gente sabe que na hora de fechar, ele veio para baixo. Então, assim, como a vacância ela ainda é elevada, e eu acredito que ainda demora um pouco, ainda mais, por mais que a gente tenha aí uma absorção positiva acontecendo ao longo dos próximos trimestres, acho que ela demora um pouco mais para cair que outros segmentos. O galpão logístico tem algo específico que eu diria assim, que não é uma vantagem competitiva, que assim, você consegue construir um galpão logístico em 1 ano. Então, assim, primeiro, você não tem uma falta de oferta de terreno. Então, na estrada você vai encontrar diversos terrenos para montar um galpão logístico. Uma laje corporativa no Itaim você não vai conseguir encontrar. Então, assim, a facilidade de se replicar um modelo de negócio é muito mais fácil do que um shopping center e uma laje corporativa. Então, acho que por isso ele já merece um desconto de cara, tá? Obviamente que eu estou falando de que ele é pior ou melhor, mas eu acho que essa questão de vantagem competitiva em relação a outros mercados é algo que a gente tem que ter na cabeça. E fora que, se em 1 ano você consegue construir, a sua tomada de decisão ela é muito rápida. Então, você lançou um galpão e 1 ano está pronto, de repente essa oferta de galpão ela cresce de uma maneira muito mais rápida que o mercado espera, né? Então, até por isso que eu acho que o mercado sofreu muito. Teve uma oferta muito grande de galpão e agora essa oferta não foi absorvida numa proporção ideal.
É interessante porque essa característica dos galpões logísticos, né, então isso, de certa forma, a gente pode entender, então, como você precisa ter um prêmio maior, né, um dividend maior do segmento de um galpão logístico do que teria, de repente, num shopping, justamente porque não tem barreiras à entrada, quer dizer, a oferta não é tão inelástica assim, vamos dizer assim, né, porque... Exato, perfeito, acho que é exatamente esse ponto. Aumentar a oferta de shopping, quer dizer, você criar um shopping do zero demora muito mais do que 3 anos. E um galpão logístico, às vezes, em menos de um ano, você consegue construir e já está pronto para o mercado. Fora que o investimento ele é muito mais baixo também, né? Em 20, 30 milhões, você constrói um galpão logístico. Shopping center são, às vezes, centenas de milhões, né? Então, é muito mais fácil você ter diversos players operando nesse mercado. Então, assim, por isso, eu entendo, né? Eu não posso estar errado, que eu acho que ele merece um desconto em relação à laje corporativa e principalmente shopping center. Porque assim, ficou vago 30%, então o rendimento vai cair rapidamente. O shopping center ficou vago 1%, 2%. Então, assim, essa é a minha leitura, tá? E assim, por o setor ainda ter uma alta vacância, eu acredito que aí, acho que é mais ou menos o que você está falando, eu acho que o ideal é a gente procurar fundos imobiliários que têm contrato atípico, que daí a gente tem uma boa previsibilidade do que vai ser receita aí para os próximos anos, até que a gente, de fato, consiga vislumbrar um ambiente mais positivo para galpão logístico e estar migrando para contrato típico, que a gente pode, eventualmente, ganhar alguma coisa com preço de aluguel. Mas, por hora, eu ficaria no curto prazo com um contrato atípico e esperaria o melhor momento para ir em fundo com um contrato típico. E você comentou sobre a questão agora de vacância e preço de locação. Então, a vacância ainda dos galpões ainda historicamente está elevada, quer dizer, ainda pode ser que demore um tempo para isso cair, né? Isso, consequentemente, reflete no preço pedido, também está flat, vamos dizer assim, né? E um dado que me chamou a atenção, não sei se tem se dado da diferença do mercado de São Paulo e Rio, né? Porque isso fica muito evidente no mercado de laje corporativa, quer dizer, a vacância do Rio é muito alta e é um consenso de que o Rio de Janeiro vai demorar um bom tempo para recuperar em relação ao movimento que a gente já está vendo no mercado corporativo de São Paulo. Mas olhando para o setor de galpão logístico, São Paulo acho que está com em torno de 24 e Rio de Janeiro ali 27. Quer dizer, é diferente, né, do laje corporativo, não tem esse gap tão grande, né? Sim, eu acho que é um bom ponto esse. Acho que o descolamento entre o gap de vacância de laje corporativa São Paulo e Rio ele é maior do que de fundos de logística. Então, eu concordo com o que você está falando, faz sentido. Existe regiões que você visualiza como que o investidor poderia olhar para comprar o fundo, não, vou comprar um fundo que está mais concentrado em São Paulo, ou no Rio, ou regiões aqui do Sul, né? Tem fundos importantes com posições aqui em Santa Catarina, né? Como é que você vê essa questão regional aí? Eu acho que ela é super importante. Eu acho que quando a gente olha para galpão logístico, acho que o ideal é a gente estar em entroncamento de rodovias, né? Que ali você consegue escoar a mercadoria para os dois lados. E quanto mais próximo você está do entroncamento de rodovia, maior é o apetite do locatário em estar naquele galpão logístico. Agora, olhando para o Brasil como um todo, mais de 70% aí do estoque de galpão logístico está concentrado em São Paulo e Rio, né? Infelizmente, a gente tem pouca coisa, por exemplo, no Nordeste. Eu imagino que, por longo prazo, esse movimento deve acontecer, porque se um caminhão vai até lá em cima, seria lógico ele voltar cheio também, né? Então, você tendo um galpão logístico em outras regiões, eu acho que faz sentido, mas a gente ainda não observa isso no Brasil. Então, acho que tem que, de fato, olhar ativo a ativo, conversar com os gestores, tentar ir a fundo para entender qual que é o risco ou não de perda de locatário, enfim, qual que é a facilidade ou não que aquele fundo tem em repor o locatário no caso de algum sair. Você tem mais algum número aí interessante do segmento de logística? Eu acho que, assim, olhando para os próximos 2 anos, a gente deve ter aí uma absorção líquida na casa de 100 mil metros quadrados ano. Tem uma entrega de áreas na casa de 100 mil metros quadrados anos, que é praticamente 1/3 do que foi aí ao longo dos últimos 3 anos. Então, eu acho que isso aí acaba se refletindo numa absorção líquida maior e a gente, de fato, deve ver quedas na taxa de vacância.
Então, acho que o prognóstico ele é positivo, mas ele é um pouco mais lento que outros segmentos. E, Daniel, uma questão que a gente sempre gosta de colocar aqui a nossa comunidade, né, de investidores, a gente sempre está entrevistando vários analistas, eu queria que você colocasse uma perspectiva no sentido de o que um investidor ele tem que olhar no segmento de galpão logístico para ele formar ali um racional de compra, quer dizer, uma tese de investimentos, quer dizer, o que é importante olhar, porque cada setor tem às vezes, indicadores, informações específicas que o investidor deve olhar. Então, por exemplo, o galpão logístico, o que de repente é mais relevante que você indicaria? Você falou lá, o tipo de contrato, então, de repente, eu olho para o contrato atípico, se não for atípico, de repente, outros fatores, tipo localização, tem a questão do, mesmo sendo atípico, você tem que também olhar o risco de inadimplência, e qual o rate, né, a nota de crédito do locatário, dizer, vou dar preferência para multiativos, enfim, como é que o investidor ele pode olhar e criar um racional para tomar decisão de compra num galpão logístico? Tá, eu acho que você tocou nos pontos mais importantes, né? Primeiro, eu acho que é entender se é contrato típico ou atípico, e aí, nesse momento, a gente acha que faz mais sentido ainda ficar exposto a contrato típico, porque você tem uma previsibilidade de receita, tá? Ainda que o mercado está com uma vacância elevada. Daí, quando você olha para o contrato atípico, você tem que entender qual que é o locatário. É um locatário que tem uma capacidade creditícia boa, ele consegue honrar com os aluguéis? Qual que é a saúde financeira desse cara? Então, isso é bastante importante. Está no final do contrato? Se está no final do contrato, a chance de a gente ter uma renovatória para baixo é elevada, porque primeiro que o imóvel, de certa forma, vai estar mais depreciado. Segundo que para o fundo fazer uma nova locação, eventualmente ele tem que fazer benfeitoria. Então, acho que também tem que olhar esse ponto. Quando a gente olha contrato típico, eu acho que aí faz mais sentido a gente estar exposto em fundos ou com bons locatários e um contrato bem amarrado, que você tem um vencimento mais longo, ou então você ter multilocatários, que aí, se um sai, não tem um impacto tão grande no fundo, né? E aí depende muito, tem o galpão que você tem, que você mesmo falou, galpão modular. Tem galpão modular que você consegue colocar 10 locatários lá dentro. Então, acho que, assim, entender qual que é o tipo de contrato, quando que vence, qual que é a capacidade creditícia do locatário. A região é extremamente importante, porque se sai um locatário e você não está bem localizado, vai ser difícil você locar num curto espaço de tempo. Isso aí pode trazer uma queda de rendimento enorme para o fundo. Então, assim, eu acho que esses são os pontos mais relevantes aí quando a gente olha para o ativo. E entender se o ativo obsoleto ou não também, se é moderno, enfim. Acho que são os pontos mais relevantes. Porque às vezes o investidor compra um fundo, não, esse aqui é tudo contrato atípico, mas pode acontecer o risco de inadimplência do locatário, quer dizer, ele tem uma obrigação contratual, se ele sair, ele vai ter que pagar, né, trazer da valor presente, né, esses valores, mas se ele estiver insolvente, ele não tem como pagar, né, quer dizer, o prejuízo para o fundo é relevante, né? Não, acho que é exatamente esse o ponto. Contrato atípico, se o cara ele parar de pagar, der a default, né, ficar inadimplente e não tiver recurso para pagar essa multa aí, que você mesmo comentou, trazer a valor presente, o aluguel futuro, aí realmente o fundo pode sofrer drasticamente, né? Então, de fato, olhar qual que é o locatário é muito importante. Infelizmente, nem todo fundo oferece informações aí quais são os locatários. E quando não oferece, pelo menos aqui da nossa parte, a gente penaliza também na análise. Então, o investidor deve fugir, vamos dizer assim, daquele fundo, um possível fundo desse segmento que tenha só um ativo, um locatário, mesmo que seja um contrato atípico, mesmo num contrato atípico, ainda que não tenha uma boa nota de crédito. Aí realmente fica um risco muito elevado, né? E às vezes a liquidez também é baixa, né? Por ser um único ativo, um usuário, a liquidez também é baixa. Então, a gente tem que levar isso em conta também. E você vê que existe uma tendência, você falou, principalmente vai ter novas ofertas, novos fundos, quer dizer, o shopping, os que estão surgindo já tem essa proposta de ser multiativo, quer dizer, existe uma tendência também dos fundos de logística terem carteiras diversificadas com vários galpões. Eu acho que essa é uma tendência, viu? Porque quando você coloca vários ativos, você não só reduz o risco do cotista, né, de ter uma queda de vacância,
dizer, um aumento de vacância, por exemplo, mas também você cria mais liquidez para o mercado, né? Você vê, se a gente olhar os monoativos, grande parte deles tem uma liquidez muito restrita. Então, acho que quanto mais liquidez, melhor. Para você ter mais liquidez, ainda mais no segmento que você não demanda tanto investimento para construir um galpão logístico, faria sentido, né? A gente ter, de fato, fundos com vários ativos. Certo. Então, acho que a gente conseguiu aqui traçar, né, aquilo que o investidor tem que focar, o que ele tem que olhar no momento que ele vai tomar a decisão de comprar um fundo imobiliário desse segmento de logística, né? Então, Daniel, não sei se tem mais alguma questão que você queira acrescentar em relação especificamente ao segmento de logística. Não, acho que tentei abordar alguns pontos que eu considero mais relevantes, então eu tô ok com isso. Então, já estamos aqui na parte final da nossa entrevista. A gente sempre coloca aqui também como padrão, né, que o entrevistado, quais são suas considerações finais, o que a Empirix trabalha muito com, desde o investidor mais avançado, mas também faz um trabalho grande, né, de trazer novos investidores para o mercado, principalmente para o mercado de fundo imobiliário, que não é tão conhecido como o mercado de ações. Temos ainda poucos investidores, né? Agora a gente ultrapassou aí a marca aí dos acima de 100 mil investidores, né, na Bolsa de fundo imobiliário. Então, se você fizesse essas considerações, de repente, sugestões para principalmente aqueles investidores que estão começando agora, enfim, como ele pode proceder, os cuidados que tem que tomar, ou mesmo para os investidores já mais avançados, enfim, fica à vontade aí nas suas considerações. Bacana. Eu acho que assim, o investidor tem que ter em mente que fundo imobiliário também é um investimento de longo prazo. A gente pode estar aí suscetível a oscilações diárias e que uma saída de posição, uma desmontagem de posição pode te prejudicar no final do dia. Então, vamos buscar bons ativos, bons gestores, bons locatários. Eu entendo que a gente ir cada vez mais a fundo naquele ativo, naquele locatário, vai dar maior segurança para você, investidor. Eu acho que um trabalho que é muito importante, que eu tento fazer um pouco aqui, eu acho que você, investidor, o Thiago, o pessoal do Clube FI também faz, cobrar cada vez mais os gestores para divulgar a informação ao mercado. Eu vejo que recentemente a gente teve aí algumas casas importantes que começaram a fazer conferência de resultado. Então, trimestralmente, a gente tem conferência de resultado. Então, parabéns aí à turma do Credit Suisse que veio fazer isso. Parabéns aí ao pessoal da 20, trazendo mais transparência, mais informação aos investidores. E aqui do nosso lado, a gente, tendo mais informação, a gente consegue fazer uma análise mais apurada e, obviamente, um trabalho melhor também. Então, acho que nós, investidores e analistas, temos que cobrar aí do mercado cada vez mais transparência aí, até porque a gente precisa de bons ativos vindo aí para o mercado. Acho que o recado é esse. Pessoal, quem quiser aí entender nosso trabalho aqui, quais são as nossas recomendações, sugiro acessar aí o site da Empíricos, www.empiricos.com.br. Lá tem uma seção sobre fundos imobiliários, vocês conseguem ficar por dentro aí de quais são as nossas recomendações, o que a gente pensa sobre vários ativos do mercado. Então, Daniel, você comentou, né, na relação dos analistas, a gente como investidor e do Clube FI, a gente também está cobrando, vamos dizer assim, a gente está já dialogando com os gestores dos fundos, inclusive já agendando algumas entrevistas para que eles comentem mais, né, sobre o processo de gestão, sobre as estratégias, deixar tudo muito mais transparente. Então, a gente está começando agora um diálogo com os gestores, eles vão começar a também realizar, estar presente aqui no Clube FI, principalmente no nosso programa aqui, o Clube FI Entrevista. Eu acho que isso é relevante para o crescimento do mercado, e a gente, obviamente, que está trabalhando com isso, tem essa obrigação, né, de fazer essa cobrança. Isso realmente é a minha leitura que vem melhorando. Né? Então, enfim, tem mais alguma questão? Não, acho que é isso aí. Parabéns aí a você e a todo o pessoal do Clube FI, e vamos tentar fomentar esse mercado de fundos imobiliários. Agradeço aí bastante
a entrevista. Espero ter colaborado aí com o pessoal, tentando tirar um pouquinho de dúvida aí sobre o mercado, perspectiva, né, do que a gente imagina para fundo imobiliário e mais especificamente galpão logístico. Então, eu fico bastante feliz de ter essa oportunidade aqui em discutir com você. Então, tá certo, Daniel. Então, eu sempre deixo esse recado aqui no final. Então, os investidores, os que acompanham o nosso trabalho, curtam o nosso canal, deixe seu like se gostou da entrevista, acesse o nosso site, acesse lá nossos planos de assinatura do Clube FI. Então, para quem está começando agora, o que quer avançar nos seus conhecimentos, a gente também tem o nosso curso. Eu sou professor, então acesse a página do curso, busque conhecimento. Então, continua acompanhando aqui. A gente tem bastante novidade em 2018, com novas entrevistas, novas funcionalidades. Então, Daniel, agradeço novamente a tua presença. O BFI está aberto aí. Espero que você possa participar em outras situações. Então, agradeço aí a tua presença e agradeço também a Empíricos. Então, 2018, com certeza, a gente vai ter grandes entrevistas, como falei, também com gestores. Então, acompanhem. Então, obrigado a toda a audiência. Um grande abraço e feliz 2018 para todos. Até mais, então. Legal. Valeu. Até mais. Obrigado. Um abraço. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.